o PT tem uma mania de querer pegar as pautas e dizer, essa pauta é minha. Quem cuida dos pobres sou eu. Gosto tanto dos pobres que quero ver eles cada vez mais pobres. Só que ele fala em pobreza, que cada vez tem mais moradores de rua, porque eles são mais pobres. Sim, o governo Lula aumentou a pobreza, porque aumentou a inflação. É um governo que gasta o dinheiro do povo e gasta mal. O vereador Mauro Pinheiro aqui, o senhor não é deputado federal. O senhor fala do Lula, mas qual é o seu presidente, afinal? Porque escrevam, aliás, gravem o que eu estou dizendo. Se a esquerda ganhar a prefeitura em 28, o Mauro Pinheiro é o primeiro a bater na porta do PT pedindo CC. Porque a única coisa de útil que ele faz é isso. Estou aqui no meu 5º mandato, há 16 anos vereadores. Cometi, sim, alguns erros na minha vida, e um deles foi começar a política no PT. A senhora pergunta, que a senhora diz, quem é o meu presidente da República? Infelizmente, o presidente da República que hoje governa meu país é o Lula. Mas meu voto foi de Jair Bolsonaro, que infelizmente perdemos a eleição. Com muita honra. Pessoal, deixa eu trazer uma situação curiosa que aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre. Um ex-petista foi atacado, diria que por seus ex-colegas de partido. Pois é, gente, deu uma treta aí. Tudo começou por conta de um projeto lançado pela direita lá na Câmara, que é um projeto que visa monitorar políticas para pessoas em situações de rua. E eu lendo aqui dados do projeto, e é um projeto bem interessante, lançado aqui pelo vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo. Ela é uma proposta que está tramitando lá justamente para fortalecer, tá aqui ó, programa visa assegurar direitos, fortalecer ações de acolhimento e monitorar a efetividade e a eficácia de políticas públicas voltadas à população em situação de rua. Tá uma série de informações aqui para quem quiser entrar na internet e pesquisar aqui o projeto. Acontece que o Partido dos Trabalhadores, o PT, eles não gostaram nada da direita, querendo ajudar as pessoas. Pelo menos foi essa a impressão que passou. E aí eles ficaram malucos com esse projeto, só que acabou respingando a fala de uma petista em cima de um ex-petista. E vocês vão ver tudo isso a partir de agora. Então faz o seguinte, gente, já chega aqui embaixo deixando o teu like, compartilhando muito esse vídeo, se inscreve no canal, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Só poderia ter caído no número 22 mesmo, que de lá não vem nada que presta. Projeto vergonhoso de higienização social. E nos últimos 4 anos aumentou em 14% a quantidade de pessoas em situação precária, em moradia de rua, aqui em Porto Alegre. Ao invés de criar um programa de renda cidadã aqui na cidade, ao invés de propor um programa de habitação de interesse social, que a prefeitura não tem próprio há muito tempo, a prefeitura é altamente dependente do Minha Casa Minha Vida. Moradia só vem do governo federal. Ainda bem que o Lula criou, porque senão não teríamos moradias em Porto Alegre populares. Aí a gente vê que não tem um programa de transferência de renda, não tem uma proposta de profissionalização, vereador Sequim. Então, a pessoa poderia estar propondo tudo isso, e não está propondo. A pessoa poderia estar ajudando a FASC, ajudando a assistência, não. Faz um projeto parecido com aquele que a gente viu já no governo Marquesan, que diziam que a pessoa tem que sair da calçada porque atrapalha a passagem dos pets. Por assim que se pronunciaram os governantes que odeiam os mais pobres. Esteve aqui, antes da minha fala, o vereador do PT, o vereador Ramiro, e que criticou muito o seu projeto e falou diversas coisas aqui que é difícil de entender, o público certamente não conseguiu entender. Eu também não entendi muito por que o PT é contra. Talvez porque o vereador do PT, o PT tem uma mania de querer pegar as pautas e dizer, essa pauta é minha. Quem cuida dos pobres sou eu. Então, como que um vereador de direita, vereador, está preocupado com meus pobres, porque os pobres são meus? Eu só vejo, só pode ser isso, porque o vereador não pode tratar de uma pauta que é exclusiva do PT, de cuidar dos pobres. E eles gostam muito dos pobres, o vereador Sequim, Coronel Ustra. Gostam tanto dos pobres que querem ver eles cada vez mais pobres.
Aqui fala em ter local para ele, cadeiras para sentar, local para higiene, para ele poder tomar banho, para poder ir no banheiro, sentar, tomar água potável. Já que já se viu um vereador de direita querendo que dá água para as pessoas pobres que não têm onde morar, ter uma residência, um local para morar, um local no primeiro pavimento, térreo, para não subir escada, fácil acessibilidade. Isso é pauta do PT. Outro vereador não pode pegar se apropriar da pauta, porque eu não consigo enxergar de outra forma os vereadores do PT votarem contra um projeto que está preocupado com as pessoas sem moradia, os moradores de rua. Como que vocês estão preocupados? Essa pauta é minha. É isso que o vereador do PT quis dizer aqui. Só que ele fala em pobreza, que cada vez tem mais moradores de rua, porque eles estão mais pobres. Sim, o governo Lula aumentou a pobreza, porque aumentou a inflação. É um governo que gasta o dinheiro do povo e gasta mal. Gasta o dinheiro, quanto mais gasta, quanto mais ele não tem controle dos recursos, vai gastando mal, gera inflação. O governo tenta consertar a inflação através do Banco Central, aumenta o juro, as pessoas estão endividadas, ficam devendo mais, porque o juro é maior, o próprio governo deve mais, porque ele, para pagar as contas, ele tem que pedir dinheiro emprestado através do Tesouro Público, as pessoas vão lá, não querem emprestar dinheiro para o Brasil aumenta a taxa de juro para poder buscar recursos para pagar as contas, porque as contas estão incontroláveis. E agora, pior de tudo ainda, vereador Ramiro, pior de tudo que agora o governo Lula agora virou o Lula e a Gleice Hoffmann viraram lobista de banco. Lobista de banco. Eles estão fazendo lobby nas redes sociais e a Gleice Hoffmann mais ainda, além de lobista de banco, diz, se você não tem dinheiro, pede que o Lula dá. O Lula vai lhe emprestar o dinheiro. Maior mentira que eu escutei na minha vida. Porque eles estão mandando as pessoas pegar financiamento e esse financiamento vai ter juro baixo. Tu pega 5 e paga 10. E se tu não pagar, eu pago com o teu dinheiro. Como assim paga com o teu dinheiro? Sim, porque o Lula conseguiu criar um programa, o governo federal criou um programa onde se o trabalhador, aquele que já está endividado, buscar um recurso no banco, que é como é com a carteira de trabalho dele, se ele não conseguir pagar, ele vai pagar, o Lula vai pegar o dinheiro, vai sacar o dinheiro do trabalhador do FGTS, vai sacar o dinheiro dele, Fernanda, e vai pagar o empresário do banco. Ele não vai ter escolha. Se ele perder o emprego, o dinheiro da rescisão do contrato dele vai servir para pagar o banqueiro. Primeiro ele paga o banqueiro, depois, se ele ficar sem dinheiro, é problema dele. Aí o Lula resolve. Então, eu nunca tinha visto o presidente da República, uma ministra de grande importância para eles e para o Partido dos Trabalhadores, a ministra que era presidente do partido, fazendo lobby para banco. Na verdade, o pai dos pobres gosta muito mais de banqueiro do que de pobre, porque ele está enchendo os cofres dos banqueiros, e eu não tenho nada com os banqueiros, mas o Lula gosta muito dos banqueiros, criou um programa para enriquecer os banqueiros, e sei mais lá quem. Muito obrigado, vou votar favorável, vereador Ramiro. Muito obrigado, vereador Mauro Pinheiro. Inscrita pelo PT, vereadora Natasha. Bom, vocês viram o circo que virou isso aqui, né? O circo que virou isso aqui. O vereador Mauro Pinheiro aqui, o senhor não é deputado federal. O senhor fala do Lula, mas qual é o seu presidente, afinal? Porque escrevam, aliás, gravem o que eu estou dizendo. Se a esquerda ganhar a prefeitura em 28, o Mauro Pinheiro é o primeiro a bater na porta do PT pedindo CC. Porque a única coisa de útil que ele faz é isso. Mauro Pinheiro não propôs nada aqui dentro da casa, a não ser falar mal do Lula, do PT, do Lula e do PT. Você não é deputado. Aliás, você nunca vai ser, Mauro Pinheiro. Então, se coloque no seu devido lugar e debata a cidade, porque o seu prefeito é uma vergonha. E você, o máximo que faz de política é negociar CC. A única coisa que você faz é isso. Agora eu quero dizer aqui que o presidente que vocês defendem virou réu, porque é bandido. E vocês são defensores de bandidos. Então fale do Bolsonaro. O que vocês fizeram de melhor? Você não fala nada aqui. Aliás, companheiros do PT, o Mauro não saiu do PT. Nós nos livramos do Mauro Pinheiro. E isso é livramento. Esse tipo de gente o PT nunca mais tem que conversar. Venho aqui, fiz o pedido de resposta para a vereadora do PT. Eu não vou nem citar o nome, porque não costumo atacar vereadores. Eu acho, inclusive, um desrespeito da vereadora. Sou um vereador de 5 mandatos, vereador Moisés. Estou aqui no meu 5º mandato, há 16 anos vereadores. Cometi, sim, alguns erros na minha vida, e um deles foi começar a política no PT. E digo mais, mas todos nós erramos em algum momento. E muitos brasileiros, assim como eu, foram enganados por esse partido. Se dizia um partido de trabalhadores que lutaria contra a corrupção. E hoje eu não tenho dúvida que é o partido que mais cometeu corrupção no Brasil e talvez do mundo. E eu, vereadora, tive a coragem,
porque é muito difícil trocar de partido, mas eu não tive dúvidas. Quando não me representava e eu enxerguei, eu evoluí e saí. E estou no partido hoje muito feliz, que é o PP, o Partido Progressista, um partido de direita que me representa. A vereadora talvez tenha me atacado porque quer algum holofote, porque está chegando agora, está no seu primeiro mandato. A senhora, em primeiro lugar, tem que aprender a respeitar a história dos vereadores que já estão aqui nessa casa e que já tiveram o voto de milhares de pessoas por mais de uma vez e que estão aqui construindo uma história e trabalhando por Porto Alegre. A senhora poderia, antes de falar, dar uma pesquisadinha na minha história. A senhora diz que o vereador está aqui pedindo cargos de CC para o PT. Primeiro que o PT nem tem cargo, porque o povo em Porto Alegre não vota mais no PT. Segundo, a vereadora deveria dar uma olhadinha na história. Fui presidente dessa casa por 2 vezes, vereadora. Fui escolhido pelos meus colegas, com muita honra, muita dedicação, trabalhei nessa casa. Presidi CPI, 2 CPIs que tiveram resultados. Não CPI só por fazer CPI, buscamos o resultado. Trabalhei no plano diretor de Porto Alegre. Apresentei vários projetos de lei nessa casa. Não vou ficar aqui nominando tudo que fiz. A senhora pode pesquisar antes de me atacar, ver a minha história. Tenho trabalhado incansavelmente e a população tem reconhecido, porque continuo aqui, vereador, eleito, mesmo trocando de um partido que não me representava mais. Então, vereadora, não vou nem citar o seu nome, porque talvez seja isso que a senhora queira. A senhora aprenda a respeitar, não só a mim, a respeitar o parlamento da capital dos gaúchos, onde tem vereadores que são comprometidos, não com o seu partido político ou simplesmente com o seu sindicato, mas comprometidos com a cidade de Porto Alegre. Nós estamos aqui para trabalhar e melhorar a vida das pessoas. É isso, por isso estou aqui nessa tribuna, nesse plenário, e enquanto eu tiver vontade, experiência e o voto das pessoas, continuarei aqui trabalhando por uma cidade justa. A senhora pergunta, que a senhora diz, quem é o meu presidente da República? Infelizmente, o presidente da República que hoje governa meu país é o Lula, mas meu voto foi de Jair Bolsonaro, que infelizmente perdemos a eleição. Com muita honra, votei em Jair Bolsonaro, infelizmente perdemos a eleição, até não sei como, porque hoje tenho certeza que não perderíamos a eleição, porque o povo, assim como eu aprendi e vi o quanto o PT faz mal para a sociedade, principalmente para aqueles que eles mais dizem que defendem, que é os pobres, a senhora me atacou porque eu disse que o PT está trabalhando para os banqueiros, o Lula e a Gleice Hoffmann, em vez de trabalhar para os pobres. Eu sim trabalho pelo bem da cidade, pelo empreendedorismo e por uma cidade com qualidade de vida. Muito obrigado e tenha mais respeito aos vereadores. Bom, tá aí, pessoal. Eu falei pra vocês, gente. Bem curioso a gente ver, né, um depoimento de um ex-político petista que teve a coragem de mudar, né, de perceber, pô, eu tô no caminho errado, vou ter que mudar a direção aqui porque não bate com aquilo que eu penso. Achei bem corajoso da parte dele. Se alguém conhece, inclusive, ele, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Eu tô acompanhando. Aconteceu muita coisa na Câmara dos Deputados no dia de hoje. Eu preciso trazer na sequência pra vocês. Então já fica ligadinho no canal, porque logo mais já tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui.